Estimados estudantes da disciplina de Cristologia, nós vamos hoje iniciar mais uma etapa dentro do nosso percurso, e uma etapa muito importante, talvez a etapa fundamental dentro da Cristologia. Porque depois de nós termos estudado todo o percurso de Jesus até chegar à sua paixão, à morte, nós vamos entrar agora no tema da ressurreição, que é o ponto central da fé cristã, de que Cristo ressuscitou e Ele está vivo no meio de nós, operando a sua salvação. Se não há essa afirmação da ressurreição, não há cristianismo. Paulo, o primeiro teólogo, o primeiro teórico do cristianismo, dizia que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós temos que tentar entender o significado da ressurreição para que a nossa fé seja mais consistente. E nós vamos fazê-lo em duas etapas, nessa semana e na próxima. Iniciamos essa semana com dois passos bem importantes. Primeiro, tentar compreender como na tradição judaica, na tradição bíblica, foi sendo construída a fé na ressurreição. E quando digo isso, já antecipo que não foi uma coisa revelada de uma hora para outra. Foi todo um processo até o povo de Israel chegar à compreensão da ressurreição. E como os cristãos viram no evento Jesus a realização dessa promessa de Deus de que a morte não teria a última palavra sobre o ser humano. E com isso já aponto para um elemento introdutório muito importante, porque a ressurreição é a afirmação da vitória da vida sobre a morte, de que a morte não tem a última palavra sobre o ser humano. E nisso entramos num tema que vai além do mundo religioso, porque a morte e a tentativa de superação da morte é um tema que preocupa todo ser humano. Mesmo fora dos ambientes religiosos, há essa preocupação. A morte é a última palavra sobre o ser humano ou existe alguma coisa além dela? Dessa resposta depende muito do sentido que damos para a própria existência humana. E no mundo das religiões, em todas as religiões, esse é um tema central. E tanto nas religiões do passado como nas religiões do presente. E até eu provocaria vocês para fazerem uma pergunta interessante para seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas com quem vocês se relacionam, perguntando assim: e depois da morte, o que que tem? E aí vocês vão encontrar as mais variadas respostas. E hoje, no mundo religioso brasileiro, nós poderíamos dizer que a ressurreição ainda é um discurso que não é o mais presente, mesmo entre os cristãos. Há muitos cristãos que não se colocam a questão da morte, a superação da morte, ou então a colocam no modo grego de pensar. Na Grécia antiga, desde Platão, Aristóteles, haviam diferentes modos de pensar a vida depois da morte que são muito presentes em discursos que se apresentam como cristãos, mas de fato não são cristãos. Quando se diz, por exemplo, que quando morremos o corpo vai para a terra e a alma vai para o céu. Isso não é cristão, isso é Platão. É Platão que lá nos seus escritos, na República, usava essa compreensão de que o corpo é um composto infeliz de corpo e alma e que a felicidade da alma é se libertar do corpo para poder voltar para o mundo das ideias puras. Não, o cristianismo afirma que todos nós, em nossa integridade humana, ou seja, em todas as dimensões humanas, nós seremos ressuscitados. Outro discurso que vocês vão encontrar muito por ali, no meio brasileiro, tanto popular como intelectual, é o discurso da reencarnação.
É muito comum vocês ouvirem quando alguém morre que a pessoa passou para um plano superior. Isso não é um discurso cristão, isso é um discurso espírita, vem do espiritismo, que diz que o espírito está preso ao corpo e que a felicidade do espírito é se libertar do corpo para subir para um nível, um patamar, um plano superior, onde provará uma nova reencarnação para poder elevar-se até chegar à purificação total. Bom, estou colocando isso apenas como uma introdução provocatória. Nós temos essas 2 próximas semanas para estudar, aprofundar, ler, dialogar e assim aprimorar, aprofundar a nossa compreensão cristã da ressurreição e assim podermos ter uma experiência e uma espiritualidade da ressurreição consistentes e fundamentadas realmente na experiência de Jesus Cristo. Então, essa atividade de hoje, iniciamos esse percurso e nós vamos continuá-la na atividade da próxima semana. Um bom trabalho para cada uma, e depois conversamos aí nas atividades e no fórum que está proposto para esta semana.